A gente sofre um pouco com uma falta de política pública, de políticas públicas, né, efetivas em relação à conservação, à preservação do nosso patrimônio histórico, porque muitos dos nossos atrativos eles são meramente contemplativos, né? A gente não tem uma interatividade, não tem ainda visitas organizadas, e eu acho que também é preciso ir muito no campo da educação, né? A gente tem que fazer um trabalho de conscientização mesmo, de orientação com a comunidade, né? Para que ela tenha o pertencimento, né? Eu acredito que a partir do momento que a população dá valor para o que ela tem, vira um processo automático o poder público cuidar mais, porque daí ele vê que aquilo ali tem importância para a população, né? Então eu acho que o caminho para a gente conseguir ter uma ação efetiva nesse sentido em relação ao patrimônio histórico é despertar esse sentimento de pertencimento na população. Se a população passa em frente a um monumento, a uma casa antiga, um prédio, qualquer coisa que seja, ele não sabe o que é, então ele não vai dar valor. Então eu acho que tem que partir desse princípio para a gente conseguir ter alguma ação efetiva. Tombamento por decreto a gente já tem um monte aí, né? Se a gente for pesquisar, já tem bastante, mas a gente não vê nenhum resultado efetivo nesse sentido. Mas Roraima mesmo a gente tem pouca referência, né, bibliográfica, e principalmente na internet, o que tem também às vezes não é tão rico em informação. Então a gente tem um perfil de turista que ele vem até de certa forma desinformado. Então o exemplo do hospital, por exemplo, até por uma questão de não sair com uma imagem negativa da cidade, essas coisas no nosso passeio a gente nem aborda muito. A gente gosta de falar, apesar de mostrar uma realidade, mas a gente não foca muito nessa parte negativa. Mas é uma pena mesmo isso que tem acontecido. Então a gente mostra, aqui na Macunaíma a gente faz um city tour mostrando a cidade como ela é, e a gente também não foge das perguntas, porque os turistas eles fazem sim. Existe aqui um plano diretor referente, tem no plano diretor alguma coisa referente à preservação de fachada das casas, existe algum programa? Então a gente fala a verdade, mostra a cidade do jeito que ela é. Apesar de ser encantadora nesse aspecto de uma cidade planejada, o aspecto de limpeza chama muita atenção. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que aqui em Roraima, diferente de vários lugares do Brasil, a população ela goza dos atrativos, né? Principalmente das praças, dos atrativos naturais no interior, que em vários lugares que eu tenho andado pelo Brasil é aquele lugar que a gente fala, aqui é só para turista, aqui é só para turista, não, aqui é caro, aqui só vai turista. E em Roraima a gente ainda não tem isso, né? O Mirante, que foi criado agora, a Serra do Tepequém, enfim, os interiores, todo mundo vai, né? Tem agências com preços acessíveis, muita gente oferecendo esse serviço, mas quando a gente traz para esse tema de valorização histórica, a gente está muito aquém. Se a gente coloca para vender um roteiro com essa pegada, realmente a gente não consegue dar uma atratividade quanto vender uma cachoeira. A gente tem uma preocupação com isso porque nós somos empresa, a gente tem obviamente, o objetivo de lucro, a gente vive, né, da agência, mas não é interessante a gente só pensar nisso, porque a gente sente, de certa forma, um perigo em estar enterrando, né, enterrando a história. O que mais tem procura, assim, que a gente acaba frustrando o cliente em atender é o Forte São Joaquim. Forte São Joaquim, sem dúvida, assim, a gente tem uma demanda de grupos até de fora, de acadêmicos, de pesquisadores, que eles querem conhecer o forte, achando que ele ainda está lá, que ele está em pé, que ele existe. Esse assim de goleada é o que é mais procurado e que a gente
quando a gente fala, olha, a gente pode ir lá no lugar que foi o forte, né? Mas não, ele não existe mais. E aí, assim, tem lugares que eles estão aí, de certa forma, de alguma maneira conservados, com alguma modificação ou outra, mas não existe uma organização e nem um objetivo de visita. Alguns deles eu digo que até por sorte ainda existe. Se nada for feito é uma questão de tempo, né, para ir. Mas, por exemplo, as igrejas, né, a igreja matriz principalmente, hoje a gente não tem um horário de visitação, né? Então quando a gente faz o passeio, a gente vai na sorte ali, se vai ter alguém, se vai estar aberto, se vai estar fechado, não tem uma constância. Os próprios monumentos, né, que geram uma polêmica, né, mas é interessante que eles existam, e a gente sente falta de um monumento aqui. A gente tem discutido isso no pessoal do turismo, como nós estamos numa relação de tríplice fronteira. Muita gente que vem de Venezuela e Guiana, eles estão vindo para o Brasil, eles não têm um olhar, que eles estão vindo para Roraima, para Boa Vista, eles têm o sentimento de estar no Brasil. Então seria interessante ter aqui uma espécie, acho que o meu amigo Irmânio já deu essa ideia de ter um monumento à brasilidade, um portal da brasilidade, alguma coisa assim que retrate um pouco a realidade do Brasil, né? A gente já vê, se a gente prestar atenção, a gente já viu turistas da Guiana fazendo fotos na frente do Banco do Brasil, só porque tem escrito Brasil assim. Aí eles fazem foto, acho que tem uma madeireira que é Pau Brasil, que tem um muro ali perto do CTG que está pintada a bandeira do Brasil. Aí eles param lá a van e fazendo foto, porque eles querem dizer que eles estão no Brasil. E Boa Vista não tem nada dizendo assim, se referindo ao Brasil. A gente recebe muito venezuelano, goianense e outros países também. E eles querem ter esse sentimento de estar no Brasil. Acho que é bem interessante ter alguma coisa nesse sentido também. O tour nosso aqui da agência, a gente segue uma ordem cronológica. Como a gente está falando de Boa Vista, né? Então o foco é Boa Vista, mas a gente começa pelo monumento aos pioneiros, né? E ali a gente aborda essa temática, essa diversidade de etnias. A gente aborda esse contexto, né, que muita gente que vem de fora, ele vem naquela do tudo índio, tudo parente, né, que é tudo igual, e mal eles sabem que existe conflito entre uma etnia e outra, existe, que tem costumes completamente diferentes, né, hábitos, idioma, enfim, e eles ficam bem surpresos. A gente aborda sim esse tema, e sim, eles têm procurado visitação em comunidades indígenas, mas isso aí acho que já é um outro tema que tem avançado, né? A FUNAI publicou uma instrução normativa regulamentando essa atividade. Algumas comunidades indígenas estão se organizando. Mas quando a gente faz o passeio aqui em Boa Vista, a gente aborda assim essa temática, até pelo nome dos lugares, Anauá, Taumanã, né? Trazem, então acaba gerando essa curiosidade.